Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o Alex Mambula. Vocês devem ter reparado que essa semana eu gravei menos, culpa essa da minha internet que é péssima, que é horrível. Então às vezes eu fico sem conseguir colocar o vídeo no ar, e às vezes quando ele sai muito tarde dá aquela visualização pouca. Mas não por isso eu sei a dificuldade de começar um canal também, sei a dificuldade toda dessa minha internet, que alguns dias eu tenho que dizer que é uma benção, né? Mas é terrível. Mas, deixando os contratempos à parte, hoje eu vou falar de um termo, de um assunto que é relacionado à festa junina. A festa junina e o cristão. O cristão ele pode participar de festa junina, sabendo que essa é uma festa de cunho católico. Em primeiro lugar, cabe deixar bem claro aqui que não é para poder fazer discussão contra cristãos evangélicos e contra católicos, mas quem realmente é evangélico, ele sabe aonde ele deve ir, aonde não deve. E vamos aqui agora falar a respeito sobre isso, sobre como surgiu a festa junina. A festa junina ela surgiu na Europa, lógico. Era primeiramente uma festa de cunho pagão, e como sempre depois a Igreja Católica, ou seja, ela acoplou aquilo como se fosse uma festa religiosa cristã. Aí tem um texto muito longo que eu não vou querer dissertar sobre ele, mas aí, como nós sabemos, né, a festa de Santo Antônio é dia 13 de junho, aí São João dia 24 e São Pedro dia 29. E lógico que nós, quando nos convertemos, aceitamos Jesus, nós aprendemos que nós não temos que ter veneração, festa a nenhum outro Marte, santo, ou seja lá quem for, a não ser a Jesus. E entra a pergunta: errado ir em festa junina? Errado, ou até mesmo festa julina? Eu lembro quando um irmão que eu digo irmão em Cristo, da outra igreja que eu pertencia ao ministério, ele veio da Bahia para cá, para o Rio de Janeiro. Nós estávamos evangelizando era em Araruama, isso foi em 98, era mês de julho. Ele ouviu aquelas bandeiras, ele: ué, irmão, festa junina agora? Aí eu falei: não, irmão, é festa julina. E ele perguntou assim: o que é festa julina? Eu falei: como? Você não sabe o que é festa julina? Ele: não sei. Eu falei: festa julina que tem no mês de julho. Ele: não, mas lá na Bahia a gente só tem festa junina. Eu disse: pô, aqui no Rio agora até festa agostina tem. E 10 anos depois até festa setembrina ia ter também, né? Se contar com a festa de outubro seria outubrina, mas nem sei se esses nomes existem mesmo, o que acabei de criar agora. Mas, colocando o assunto onde eu quero chegar, o cristão em si, ele sabe que não convém ir a essas festas. Aí a pessoa ela pode querer citar também a palavra que fala de que tudo é lícito, todas as coisas posso, mas nem tudo me convém. Não nesse caso. Uma coisa que é errada de natureza, não adianta a pessoa querer citar que posso todas as coisas, mas eu não me deixo me levar por nenhuma delas. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não nesse caso. Eu vou dar um exemplo para que às vezes a pessoa ela gosta de dar uma de pedante, às vezes a pessoa gosta de querer rebater o pastor. Lógico, tem pastor que vai chegar e falar: olha, não é correto ir
em festa junina, cristão não vai. E a pessoa pode querer usar essa expressão, como se não houvesse pecado. Eu vou deixar bem claro aqui, para que se usa o termo tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Vou citar algo que não é pecado, mas muitas vezes fala-se para não fazer. O irmão que é casado dá carona a uma irmã da igreja, quer seja ela casada ou não, quer seja ele não casado, ela casada, enfim. Todo mundo fala fugir da aparência do mal, mas na realidade o irmão deu carona não é pecado. É lícito, não é pecado. O que vai acontecer ali? Aí você vai me responder, presbítero, com certeza vai ter um falatório, né? Pode ser que o marido dela possa achar ruim, pode ser que a mulher do irmão que deu carona possa não gostar, possa ter um zum. Isso dá um aborrecimento lá na frente. Perfeitamente. Então, nesse ponto, veja bem, embora não seja um pecado o irmão ter dado a carona a uma irmã da igreja, entra essa palavra. Ou seja, tudo é lícito em fazer. Mas nem tudo me convém. Ele vai procurar fugir do aparecimento do mal, procurar fugir de algo que lá na frente vai ser um embaraço que vai dar problemas a ele. Por causa, muitas vezes, dos usos e muitas vezes por causa da maldade exatamente no coração das pessoas. Eu lembro de um presbítero que tinha na nossa igreja aqui, agora ele foi até para a Igreja Universal, ele falava muito a respeito do embaraço, de coisas que não são pecados, mas você vai fazendo aqui, vai fazendo ali, depois aquilo acaba se tornando um embaraço na sua vida, que você acaba pecando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de jogar uma sinuca. Alguém já pode ter visto um vídeo meu postando eu jogando sinuca. E alguém pode ter perguntado assim, onde que o irmão estava? Em algum bar? Não. Estava numa festa de aniversário, que o filho da minha esposa alugou um clube e lá tinha. Então estava jogando. No meio da minha própria família e parente. Eu poderia um dia, vindo do trabalho, passar no bar, ver um amigo, Alex, vamos jogar sinuca aqui? Poderia. Tudo me é lícito. Agora vamos entrar à parte. Mas numa dessa, entra outro cara que não é um amigo meu, um sangue ferve, o cara diz que eu ultrapassei, não sei o quê, começa a ter a briga, o cara quebra a garrafa de cerveja na minha cabeça, ou pega o taco de sinuca pra tangar em mim, machuca. Alguém vai dizer, poxa, mas por que o irmão Alex estava lá, que não sei o quê, viu, se não tivesse na igreja? Entenda, eu não estaria cometendo um pecado. Mas aí entraria o fato de eu falar, poxa, tudo é lícito, mas não me convém mais. Não me convém mais eu passar ali, estar no meio de pessoas que pode ser o melhor amigo meu. Mas alguém vai estar ali e uma hora vai ter uma confusão e é um ambiente que eu não deveria estar. Embora, inicialmente, eu não estaria pecando e estar ali jogando uma sinuquinha. Agora, em relação a coisas que são realmente pecado, ou seja, que é errado, intrinsecamente isso é errado para o cristão, essa mensagem ela não se pega. Aí pega a mensagem de João, 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo nem o que há no mundo, e nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba e a soberba da vida. E não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, é só concupiscência, e aquele que faz a vontade de Deus permanece sempre na luz. Se eu sei que a festa junina ela tem cunho de adoração a santos, e nós aprendemos dentro da palavra de Deus que nós não devemos adorar imagens alguma, nós só devemos adorar a Deus, Jesus é o único que merece honra, eu vou estar pecando nesse propósito. Não entra de maneira alguma a parte de tudo é lícito, mas nem tudo me convém, como se fosse algo que eu não deixaria de fazer por causa da consciência, e que não é isso. Aquilo que é pecado, que é errado, é o Espírito Santo que nos mostra, ele nos acusa. Para você ver que o homem é tão acusador, que quando o homem ele faz uma coisa que ele sente que é errado, a consciência dele acusa. E depois ele fala assim, poxa, realmente eu não deveria fazer isso.
quando a pessoa faz uma coisa que é um pecado, o Espírito Santo ele não acusa, ele mostra. Há uma diferença. Você sente o Espírito Santo falar que aquilo ali não é o teu lugar. Você não deveria estar ali. Você vai estar entristecendo a Deus. Note que eu falei dois exemplos de algo que a pessoa não estaria pecando, a princípio. Mas numa coisa que vai levando, vai embaraçando, lá na frente poderia haver um pecado. Então aí, a pessoa, antes que isso aconteça lá na frente, aí entra essa palavra, evidentemente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso fazer as coisas, mas não vou deixar me dominar por nenhuma delas. Por causa do quê? Da minha consciência cristã e do meu compromisso com Deus. Mas quando algo é realmente pecado, na qual a Bíblia manda sair, manda largar, ou seja, não existe que tudo me é lícito. Porque as ordenanças de Paulo para as pessoas se afastarem do pecado, da idolatria, da prostituição, da lascívia, de todas as imundícies, a coisa das quais a pessoa não vão herdar o reino dos céus, então ele estaria se contradizendo nisso também. Ou seja, a Bíblia entraria em contradição. Então há uma coisa que muitas vezes a pessoa pode querer até mesmo usar essa palavra contra o pastor. Se minha consciência não me acusa, então eu não estou errado. Só que aí não é questão da consciência acusar. Aí já é o Espírito Santo que vai mostrar. E o Espírito Santo ele não acusa. Ele mostra realmente que a pessoa está errada. O homem é tão acusador que até mesmo a consciência dele o acusa propriamente. Mas aí entra o fato, eu quero dizer. A pessoa espiritual, que já veio do mundo, que é a pessoa que realmente é espiritual, ela não vai se ligar à festa junina. Quando eu me converti com 12 anos, eu ainda fui pela última vez na festa junina. Converti não, estava indo na igreja. Depois me batizei com 13. Então eu fiz ainda, eu e meus primos, ainda fazia essas coisas. Foi a última que eu fiz. Eu perguntei ao pastor, é errado eu fazer? O pastor, meu filho, eu não vou dizer para você errado não, isso é você e Deus. Eu ainda novo, criança ainda, 12 anos, fiz. Depois que batizei com 13 anos, aquilo veio em um estalo, eu nunca mais fiz. Quer dizer, estava 6 meses na igreja ainda. Mas ainda assim eu perguntei, fiz aquilo assim, depois a consciência acusando, mas para nunca mais fazer. Então a verdade é que quando nós temos a Jesus, nós não sentimos saudade daquilo que é lá de trás. É como eu falei, o cristão ele não deve dar uma de Rolando Lero, lembrando do seu passado com saudosismo, amantíssimo, bons tempos aqueles, aquela coisa. Quem conhece Rolando Lero sabe como é que ele era. Ele lembrava tudo do passado com certo saudosismo. O cristão não lembra da vida dele atrás com certo saudosismo. Ele vai lembrar até com, algumas vezes, com certa vergonha. A não ser se foi algo que ele não fez, o trabalho, coisas relacionadas ao dia a dia, o casamento dele, embora ele tivesse aceitado Jesus. Tudo bem, ele vai lembrar com alegria o nascimento do primeiro filho, da filha, é completamente diferente. Mas nada que foi errado de carnavais passados, quando eu digo carnavais passados, quero dizer realmente carnavais passados, a pessoa vai lembrar, rindo. Olha, quando não tinha Jesus, olha que fizemos isso, não sei o que. Aí o cara vai falar, não sei o que, sabe como é que eu vi que era um traveco, não sei o que. Não. Não existe saudosismo em relação ao pecado. E quando eu vejo igrejas fazendo tal do Arraial Gospel, São João Gospel, Santo Antônio Gospel, São Pedro Gospel, está tudo fora da direção de Deus. Poxa, presbítero, só tenho coragem de falar isso? Eu tenho coragem, sim. Nota-se que quando eu falo isso aqui, faço esse vídeo, não é um vídeo para ter um embate entre a doutrina católica e a doutrina evangélica, visto que ambos se denominam cristãos, mas somos divididos nisso. Porque é muito fácil quando um camarada faz um canal do YouTube, ele sendo cristão, ele não querer tocar em certos assuntos. Porque aí é aquela parte que o cara quer agradar a gregos, romanos,
macedônios, troianos e gauleses, a todo mundo. Só que mesmo eu falando assim, a minha intenção não é querer atacar a doutrina católica. Eu não sou católico, não tenho nada a ver com a doutrina católica. Deixa quem for católico se preocupar em questionar a quem os lidera em relação à sua doutrina. Igual o evangélico muitas vezes questiona pastor, questiona presbítero, quem for, em relação à doutrina da sua determinada igreja. O que eu estou falando é que o cristão que sabe que ele tem que fugir da idolatria, ele não vai em festa junina. Se alguém está vendo esse vídeo, eu não sou de igreja alguma, então amém. Continue você fazendo. Isso aqui eu estou falando para quem realmente tem um compromisso com Deus. Presbítero, seria um pecado eu ir? Seria um pecado, porque a pessoa sabe que está indo num ambiente de idolatria. Minha consciência não acusa, mas o Espírito Santo vai estar te acusando. Te acusando não, mostrando, perdão. É como eu falei, o Espírito Santo não acusa. A Bíblia em lugar nenhum diz que o Espírito Santo ele acusa. Mas ele mostra. Ele faz a pessoa sentir que realmente está errado. Ah, mas eu moro em cidade pequena, que tem festa junina na praça. É diferente, você está vindo do trabalho, você está indo, vai no mercado. Eu morei em cidade pequena e às vezes à noite ia no mercado, em algum lugar, estava aquela festa lá. Aquele cheirinho de pipoca, algodão doce, aquelas maçãs do amor, aquilo tudo tentador. Mas eu sabia, não, eu não vou parar ali. Eu não vou consumir nada daquela festa. E olha que interessante que antes de ser uma festa católica, era uma festa pagã de outras religiões da Europa. Então não existe como acoplar e santificar o que é maligno e trazer como se fosse para o reino de Deus. Saul tentou fazer isso e não conseguiu. E perdeu o reino. Eu já falei isso num vídeo há muito tempo. Muito tempo não, há uns meses atrás, já não lembro quando. A única coisa que pode ser resgatada, uma vez oferecendo ao diabo, é o próprio ser humano, que foi resgatado com o sangue de Cristo. Nenhuma festa, nenhuma coisa, nenhum dogma pode ser resgatado do inferno e tentar acoplar para o reino dos céus. É uma verdade absoluta que não há como mudar. Não tem como mudar isso. Saul foi na conversa dos seus capitães, seja lá quem for, dos seus conselheiros, e entrou pelo cano. Perdeu o reino. E muitas vezes quando a pessoa vai atrás de novas doutrinas que querem fazer uma voltinha aqui, uma emenda ali, a pessoa vai entrar pelo cano e vai perder o reino. A pessoa, mas eu não sou rei, vai perder o reino dos céus. Então é muito sério, é muito importante isso para o cristão, porque há 30, 40 anos atrás, eu não via, não se falava isso, era inadmissível, inaceitável. Lógico, havia até pessoa até proibir a pessoa ir na praça, precisava passar por ali e tá vendo aquilo ali. Eu sei que quem mora em lugares pequenos, não sei se tem até hoje municípios como Rio Bonito, Maricá, Tanguá, Silva Jardim, Caçamiro de Abreu, Saquarema, de onde eu vim mesmo, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro de... Não sei se Cabo Frio é grande, talvez a Raul do Cabo. Vai ter aqueles lugarzinhos, vai ter aquelas festas juninas no meio da rua, assim, na praça. E a pessoa vai estar passando ali, o cristão não vai dizer, eu não posso ir passar. Não, vai passar. Que não vai permanecer, tá no seu caminho da sua casa, do seu trabalho, ou se precisa ir no mercado, alguma coisa. O negócio é não se deixar ser atraído por isso. E fico muito triste em ver quando o cristão tenta tentar dar uma volta. A pessoa dá até uma volta no pastor com argumento, mas não vai estar dando volta em Deus. E muitas vezes o pastor pode até ficar assim, impressionado. Poxa, mas pensa numa coisa, um certo homem tentou usar a escritura contra Jesus. Jesus pregando, o cara chegou, o cara deve ter usado bastante ímpeto, o cara não chegou de forma suave não. O cara falou para Jesus, deve ter apontado o dedo, tu testifica de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Eu fico imaginando a inflexão da voz daquele homem, o ímpeto dele, o rompante para falar. E Jesus, lógico, rebateu ele também. Eu sei que está escrito na vossa lei, o testemunho de 2 homens é válido.
Mas o importante é que, assim como tentar usar a própria escritura contra Jesus, quando a pessoa ela quer errar, ela vai querer usar a própria escritura para poder rebater o argumento que o pastor está falando, ou seja, o bispo, o missionário, seja lá quem for que esteja dirigindo uma determinada igreja. Mas eu sei que quem é de Deus mesmo, então ele fica com essa palavra: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo é concupiscência da carne, aos olhos da soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Você sabe que é uma coisa mundana? Para que ir? Eu fico vendo qual seria também a graça, a finalidade. Aquelas cidades pequenas tem um carnaval, a pessoa vai lhe dar só uma olhadinha no carnaval sendo cristão. Não faz sentido algum. Então esse é um tema que eu estou trazendo pela primeira vez, né, já que eu agora não tem nem um ano que comecei a fazer vídeo nesse canal, embora o canal exista há muito tempo. Acredito que ano que vem não vou fazer novamente esse tema. Acho que esse tema acho que vai ficar sendo uma vez só. Acho que não precisa ficar relembrando isso de tempos em tempos. Mas é lógico que a igreja ela tem que ter um ensinamento concreto. Quando a pessoa ela se apega mais na Bíblia, se apega mais ao reino dos céus, ela não vem a lembrança dessa data e lembra do passado como quem quer ainda reviver os bons e velhos tempos, que na verdade eram maus os velhos tempos. A pessoa tem que lembrar o que fazia isso. Eu lembro a última vez que meu pai levou eu e minhas irmãs numa festa junina. Isso foi em 86, eu tinha 11 anos ainda. Aí meu pai bebeu pra caramba, um tal de quentão, ou será que foi rabo de galo, sei lá. Aí o cara falou que meu pai não tinha pago, meu pai paguei, não sei o que, o cara tá bom, João, tá bom, dispensou. Viemos embora, meu pai tinha uma Belina Corcel. Meu Deus do céu, meu pai tava muito bêbado, aí meu pai veio com um carro voando, minhas irmãs gritando: para pai, meu pai, o que? Meu pai acelerou pra caramba. Cheguei em casa com o coração acelerado, apavorado. Minha mãe tinha ficado em casa, minha mãe não foi. Cheguei até chorando em casa. Minha mãe vai: por que ela está chorando? Olha, por causa de tudo que meu pai tinha feito. Então eu tenho uma péssima recordação de festa junina. Naquele dia, se não fosse a graça de Deus, meu pai podia ter batido o carro, ter morrido ele, eu e minhas 3 irmãs juntos. Minha mãe ia saber a notícia talvez só no outro dia, de noite já, ou alguém ia correr, avisar lá, que quando se acelera uma Belina Corcel, aquilo voa mesmo. Enfim, se eu sei o malefício que aquilo traz para as pessoas, é lógico que no reino espiritual o cristão também tem que compreender isso. Se as pessoas, infelizmente, dentro da igreja, estou me referindo a cristão, não conseguir compreender isso, é que a pessoa está muito, muito afastada de Deus e está realmente amando mais o mundo do que amando a Deus. Bom, estou ficando por aqui. Não é que eu estou sendo legalista, não quero dizer que eu sou uma autoridade para proibir ninguém, eu não sou nem autoridade para proibir dentro da minha igreja. Ah, mas você não é presbítero? Sim, mas eu não vou pegar a pessoa pelo braço, amarrar na cadeira e dizer: você não vai lá. Vai dar consciência dela e ela sentir Deus tocar e falar: não, não é certo para mim, cristão, está aqui. Então é só por aqui que eu estou fazendo esse vídeo. Espero que tenha sido bem claro. Se alguém concordar, comente. Se não concordar, pode comentar também. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir esse canal. Tá bom? Beijo, carinhos a todos. Ótimo sábado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.